estão bem, se estão animados, com muita energia, porque hoje nós, é claro, temos o nosso Reino Kids Play. Eu quero ver muita animação, eu quero ver criança animada. Então eu quero que você já levanta aí, dá uma espreguiçada, daqui faz uns alongamentos aqui, bem estica, bem animado, porque está no ar o nosso Reino Kids Play! Bora dar aquela acordada, vai lá, lava o rosto, fica animado, porque nós vamos ter muitas coisas legais, muito especiais hoje no Reino Kids Play. Mas é claro que antes de mais nada, nós vamos fazer o que? Antes de tudo que a gente tem que fazer, nós vamos orar ao Senhor, pedir para Ele abençoar, né? O nosso dia, para abençoar o nosso tempo, que a gente possa aprender muito da palavra de Deus e também colocar em prática. Combinado? Vamos orar? Quero que você ore aí junto comigo de onde você estiver assistindo. E para isso, quero que você feche seus olhinhos. Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar para o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada uma das crianças que estão assistindo o Reino Kids Play, Senhor. Te agradeço pela vida delas. Obrigado por termos esse momento, Deus, de podermos compartilhar da Sua palavra, de aprender da Sua palavra, que o Senhor possa estar abrindo o nosso coração e o nosso entendimento, para que a gente venha entender tudo o que acontecer aqui, toda a história que for contada, tudo, Senhor, e também que nós possamos colocar em prática, Deus, tudo que nós aprendermos, Deus. Que o Senhor abençoe o nosso tempinho juntos, em nome de Jesus. Amém! Muito bem! E como vocês sabem, nós estamos aqui na nossa série, né? Na nossa série de mensagens kids. Olha aqui que chique! Você acha que é só os adultos que tem uma série de mensagens? Não. Nós crianças também temos! Então vamos lá. Como vocês sabem, cada semana nós precisamos desvendar um caso. Eu quero dizer e já adiantar para você que esse caso de hoje, eu quero ver quem que vai acertar. Porque, não tá muito fácil, não. Então eu quero ver quem que vai conseguir acertar esse caso de hoje. Já vou começar logo de cara, dando a nossa primeira pista. Mas é claro, né, que como sempre aqui, a nossa lupinha onde já tá aqui, preparada. Claro que você precisa me ajudar a encontrar onde que tá essa pista. A gente sabe que geralmente a primeira pista é o nome do nosso caso. Onde será que está essa pista do nome do nosso caso? Vamos procurar? Me ajuda a procurar. Onde que vocês acham que tá? Eu preciso dar uma procurada. Ali na câmera? Olha, deixa eu olhar com a minha lupa. Na câmera não tá. Atrás aqui da Bíblia? Vamos ver. Também não tá, galera. Vamos lá, procurando. Me ajuda aí. E agora, onde que eu olho? Onde que eu procuro? Aqui no banco? Não tá no banco também. Mas eu acho que... eu achei a nossa primeira pista. Bom, vamos ver o que tá falando aqui, né? Pra gente já descobrir, pra vocês já irem pensando. Aqui está escrito... Calma, né? Que nós precisamos da lupa. Isso que a tia Mary tá de óculos. Imagina se não tivesse. Vamos lá. O caso do nó do carrasco. O caso do nó do carrasco. Interessante. Muito interessante. O caso do nó do carrasco. O que será que na Bíblia tem falando de nó de carrasco? O que será que é tudo isso, hein? Eu não sei não. Mas, como eu disse, hoje tá um pouquinho difícil. Eu vou deixar vocês pensando aí. E eu vou ir procurando a nossa segunda pista. Enquanto eu procuro aqui, né? Pra ver se eu acho, pra facilitar, a gente vai curtir a nossa primeira música. Então, bora lá pra nossa primeira música! E eu vou procurar aqui, minha gente. Vamos lá, vamos achar. Boa, perfeita e agradável, agradável, perfeita e boa. Na hora de brincar, na hora de estudar também. Perfeita e agradável é a vontade de Deus. Na hora de brincar, na hora de estudar. Perfeita e agradável é a vontade de Deus.
bem, galerinha? Eu voltei aqui agora e olha o que eu achei. Eu achei a nossa segunda pista. Mas o que será que tem nessa pista aqui, nessa caixa azul? O que será que é a nossa pista? Será que vocês têm alguma ideia? Vamos relembrar qual foi o nosso primeiro caso? A nossa primeira pista, né? A nossa primeira pista é o caso do nó do carrasco. O caso do nó do carrasco. O que será que isso tem a ver com a nossa história? O que será que isso tem a ver com tudo, hein, galera? Bom, vamos lá. A gente achou a nossa segunda pista e eu vou procurar aqui dentro pra saber o que será que é a nossa segunda pista. Ai, meu Deus, tá balançando. Eu achei! Achei alguma coisa. Uma coroa? O que essa coroa aqui tá fazendo dentro dessa caixa? O que será que significa isso? Agora eu fiquei muito confusa, né, minha gente? Vamos lá, porque primeiro foi o caso do nó do carrasco. E agora a gente achou uma coroa. Então, o que será que significa isso, hein? Nossa, eu tô ficando assim, ó, já, tô achando difícil. E você, já conseguiu ter alguma ideia aí do que será que pode ser? Vai pensando aí, porque a gente tem mais uma pista. Eu vou mostrar pra vocês mais uma pista, eu vou deixar a nossa coroa aqui, vou deixar aqui, ó, o caso do nó do carrasco e a nossa coroa. O que será que isso tem a ver com a nossa história? Bom, agora, antes da gente ir pra nossa segunda música, eu vou dar a nossa terceira pista, porque eu tô achando que tá um pouco complicado, né? Eu acho que nem eu tenho noção do que será que é, porque o caso do nó do carrasco com uma coroa, o que será que essa coroa... Bom, a coroa faz a gente pensar o quê? Em rei, faz a gente pensar em rainha, faz a gente pensar no palácio. Será que é alguma coisa desse tipo? Porque assim, é uma coroa, né? Não sei, o que será? Será que é a história de algum rei? Bom, então vamos lá para a nossa terceira pista. Eu vou colocar uma imagem que vocês vão ver agora, essa imagem que está aí na tela. Pronto, nessa imagem nós vemos o túmulo do rei Assuero. Ele também era chamado de Imperador Xerxes. Sim, ele está na Bíblia. E seu túmulo fica no Irã, nesse local histórico chamado, olha o nome que difícil, Nath-Rustan, junto com o túmulo de outros reis persas famosos. Então quer dizer que esse tal de rei esse Assuero aí era um rei, e olha a dica que ele já deu, pega essa dica, junto com o túmulo de outros reis persas. Quer dizer que então, que nessa história tem um rei, e tem um rei que é persa. Eu acho que agora tá vindo uma luzinha aí, né? Eu acho que agora você tá tendo uma ideia. Se você não tem uma ideia ainda, vou deixar você pensando e tentando descobrir, porque nós vamos curtir a nossa segunda música! você cantar. Deus é bom. Quero ouvir você cantar. Deus é bom. Quero ouvir você cantar. Deus é bom. Quero ouvir você cantar. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Muito bem, pessoal.
a gente tá de volta e eu tenho certeza que você já desvendou esse caso, né? Não conseguiu desvendar ainda? Então é claro que eu vou contar pra você. O nosso caso de hoje vai ser desvendado agora. É o caso de Esther. A história de Esther é uma das histórias muito lindas da Bíblia, que eu gosto muito. Claro que está aqui na Bíblia, no livro de Esther. Então, bora aprender mais sobre o livro de Esther? Bom, vamos lá. A história de Esther aconteceu da seguinte forma. Lembra do túmulo do rei Assuero, que era um rei persa, que estava lá naquela imagem que a gente viu? Muito bem. Pois é, a nossa história começa com esse rei. Ele era um rei que ele era muito poderoso, ele tinha muitas riquezas e ele governava muita gente, ele tinha um império muito grande, que é o Império Persa. E o que acontece? Esse rei, ele deu uma festa para o povo da corte real, e nessa festa, ele deu vários dias de festa para esse povo. Depois, quando acabou essa festa, ele deu outra festa de 7 dias para o povo que morava, que não era da corte real, né, os príncipes, não, mas ele juntou todo o povo lá de onde ele morava, do Império Persa, e ele deu essa festa no palácio dele, mostrando a grandeza dele, o quanto ele tinha, né, como ele era rico. Para vocês terem uma ideia, ele serviu o vinho, né, para todo mundo que estava lá, todo mundo que tinha ido no palácio, ele serviu em taças de ouro, e ele falou que era para dar vinho para todo mundo, quanto todo mundo quisesse vinho, ó, era para ir dando vinho para todo mundo de graça. Pois é, o rei, ele queria mostrar o quão glorioso, o quão poderoso ele era. E aí, no meio dessa festa, o que aconteceu? Tinha uma rainha naquela época que se chamava Vasti. E então o rei, ele foi pedir para os seus eunucos. O que era um eunuco, Tia Mary? Bom, um eunuco era aqueles homens que eles não se casam, eles não têm uma família, e eles eram colocados no palácio somente para servir o rei. E eles não podiam ter uma família. E então, ele chamou seus eunucos e pediu para a rainha Vasti ir lá onde eles estavam na festa, porque além dele mostrar toda a beleza do palácio dele, ele também queria mostrar a rainha Vasti, que era muito bonita, muito bela, e ele queria mostrar ela para todo mundo, né? Só que aí o que aconteceu? A rainha Vasti, ela não obedeceu ao rei. Ela não quis se apresentar no meio daquele monte de gente, daquele monte de homem, né? Ela não quis. E então o rei ficou muito, o rei Assuero, e também pode ser chamado de Xerxes, né? Ele ficou muito bravo, irado, com muita raiva, porque a rainha tinha desobedecido a ele. E aí ele foi consultar os seus sábios, que é aqueles homens, né, que ele pedia conselho para ver o que ele ia fazer por conta disso, né? E aí os conselheiros dele, sabe o que eles falaram? Eles falaram assim: olha, rei, você imagina agora, por conta do que essa rainha fez, imagina se essa história se espalha por aí. As mulheres do reino todo, as mulheres vão começar a querer desobedecer seus maridos, vão achar que estão por cima dos homens. Isso não pode acontecer, não. Eu acho que o senhor tem que mandar Vasti embora, e a gente vai encontrar outra rainha para ficar no lugar dela. E aí o rei, que já estava com raiva naquele momento, falou: então pronto, vamos mandar Vasti embora. E eles pegaram a rainha e mandaram a rainha embora. Vocês acreditam? Vasti nunca mais viu o rei. E aí o que aconteceu? Depois disso, passado um tempo, o rei começou a se sentir sozinho. E aí ele queria uma rainha, né? Porque agora não tinha mais Vasti. E aí então, o que ele foi consultar os seus sábios de novo, os seus conselheiros, e pedir conselhos para eles. E aí ele falou: olha, eu tô me sentindo sozinho e tudo mais. E aí um dos conselheiros dele teve uma ideia. Ele falou assim: olha, rei, sabe o que a gente pode fazer? Nós podemos pegar todas as moças que são virgens, que quer dizer aquelas que não namoravam e nem tinham se casado ainda. Elas não tinham se casado, na verdade. Ele falou que todas essas jovens, e que fosse bonita, né, que era importante ser bonita, só para conselheiro, era importante ser bonita. E aí ele disse que poderia pegar todas essas jovens que fosse bonita do reino dele, que estivesse lá, que morasse por lá. E aí o rei achou essa ideia muito boa, e então fizeram isso. E aí, nesse momento da história, que entra Esther. Esther era uma jovem muito bonita, que não tinha se casado ainda. E ela morava com o seu primo, que se chama Mardoqueu. Na verdade, o seu nome
o seu nome é Hadassa, o nome dela, né? Só que depois, o que aconteceu? Esther, ela morava com o seu primo Mardoqueu, porque o pai dela e a mãe dela tinham morrido. Ela não tinha outra pessoa na família a não ser Mardoqueu. Então Mardoqueu adotou ela como se fosse uma filha e cuidava dela como uma filha. Mas eles eram primos. E então o que aconteceu? Esther teve que ser levada para o palácio junto com muitas moças para o rei escolher quem que ia ser a nova rainha. E aí Mardoqueu, quando soube disso, ele falou: olha, não conta para ninguém que você é judia. Então, você não vai falar que seu nome é Hadassa, você vai falar que seu nome é Esther, porque Esther era um nome persa. Então, ela assim aceitou, não contou pra ninguém. E assim Esther foi levada pro palácio. Pois é, minha gente, imagina você tá na sua casa lá e de repente chegar um monte de soldado falando: bora, você tem que ir pro palácio. Saiu arrancando todo mundo, levou pro palácio, todas as moças que eram jovens e bonitas. E Esther então foi levada pro palácio. Quando chegou lá, elas foram tratadas por eunucos. Lembra os eunucos, que são aqueles homens que serviam ao rei, que não podiam ter filhos, não podiam ter uma família, né? Então, todas aquelas mulheres ficaram no cuidado desses eunucos. E aí elas tinham que passar por 1 ano, 12 meses, imagine só, 12 meses de um tratamento de beleza. Todas elas iam ter que fazer isso. Imagine só, minha gente, o tanto de tempo que essas criaturas tiveram que ficar lá. Queria saber o tanto de coisa que elas ficavam fazendo, né? Que tanto de beleza que é isso que tinha que se tratar durante 1 ano. E elas ficaram lá durante 12 meses se preparando. E então, após isso, elas escolhiam o que elas quisessem para irem se apresentar para o rei. Elas podiam escolher joias, podiam escolher roupas e tudo mais. Só que o que acontece? Tinha um dos eunucos do rei, ele gostou muito de Esther e ele deu alguns privilégios para ela, porque ele acreditava que Esther poderia ser escolhida rainha. Ele achou ela muito bonita, gostou dela, e então ele gostou tanto dela que ele deu 7 servas para cuidarem só de Esther. Imagina, 7 mulheres em cima de você, uma arrumando cabelo, a outra arrumando as unhas da mão, outra do pé. Imagina, era muita gente para cuidar de Esther, né? Pois é. E aí o que aconteceu? Passado esses 12 meses, esse 1 ano, elas tiveram que se apresentar para o rei. E todas elas iriam ir até o rei e elas iriam dormir com o rei. Só que o que acontece, né? A menos que uma delas fosse chamada pelo nome, e então o rei, essa moça que fosse chamada pelo nome, o rei escolheria como rainha. Então, o que aconteceu, né? Chegou a vez de Esther, e Esther, ela não quis, ela seguiu o conselho do eunuco que estava cuidando dela. Como ela sabia que ele conhecia o rei, ela seguiu só o que ela achava que ia agradar ao rei, e ela colocou suas roupas, todo mundo achou que ela estava muito bonita, e então ela foi se encontrar com o rei. O rei gostou muito de Esther, se agradou de Esther, e então o rei escolheu Esther para ser a sua rainha. Ele colocou a coroa real, olha que coroa bonita, gente, tô me sentindo. Ele colocou a coroa real em Esther, e Esther foi escolhida rainha, para ser rainha da Pérsia. Mas é claro que desde sempre ela não contou para ninguém que ela era judia, porque os judeus, eles não eram muito bem vistos pelo povo persa. Então ela manteve segredo também, porque o seu primo Mardoqueu pediu para ela manter segredo. Então, depois de falar essa história, eu gostei da coroa, vou ficar com a coroa, né? Aqui ficou tão bonitinha, meu Deus, aqui vai desarrumar do cabelo, mas nada importa. E aí o que acontece? Esther foi escolhida rainha, e o que acontece? Sabe o que acontece? Durante quando Esther foi escolhida rainha, o primo dela, Mardoqueu, ele trabalhava no palácio também, só que em outro lugar, separado de Esther. E ele soube de 2 homens, 2 outros eunucos, que estavam planejando matar o rei. Ele descobriu tudo, contou para Esther, e Esther, desesperadíssima, achando que ia matar o marido dela, foi e contou pro rei. Eles foram averiguar para saber se era verdade aquilo, descobriram que era verdade, e então eles mandaram matar esses 2 eunucos que estavam planejando matar o rei. Pois é, só que o que aconteceu? Quando alguém fazia esse tipo de coisa, ele deveria ser beneficiado, porque Mardoqueu praticamente salvou a vida do rei, né? Se ele não tivesse contado, se ele não tivesse escutado esses 2 homens planejando, não tivesse contado pro rei,
como que iam saber, né? O rei ia ser morto. Mas passou-se o tempo, nada aconteceu. E então o rei colocou um homem numa posição muito elevada para cuidar do seu reino, que se chamava Amã. Sim, Amã. Amã, ele foi escolhido pelo rei e ele tinha muito poder. Só que Amã, ele era um agagita, que quer dizer que agagita, esse povo agagita, eles vinham lá de um povo lá de trás que não gostava do povo de Deus, que não gostava dos judeus. E o que acontece? Como Amã, ele era um homem muito poderoso, por onde ele passava, todo mundo se curvava para ele, né? Assim, curvava para ele, quando ele chegava nos lugares. Somente Mardoqueu, o primo de Esther, não se curvava para ele. E ele começou a ver isso, percebeu isso e ficou com muita raiva. E ele ficou com mais raiva ainda quando ele soube que Mardoqueu era judeu, que é justamente o povo que, né, eles eram aqui, ó, inimigos, não se batia não. E aí a mãe, ele ficou com muita raiva. E ele falou assim, olha, não vai bastar eu matar só Mardoqueu. Sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso bolar um plano para matar todos os judeus. E Amã bolou um plano muito, muito, muito malvado. Ele resolveu ir lá, ele foi falar com o rei e ele falou assim pro rei, olha rei, tem um povo que não te serve de verdade, sabe? Que não se curva para você. Eles servem outros deuses e eles têm atrapalhado aqui o reino. Então eu quero te pedir que o Senhor me permita que nós estaremos escolhendo um dia em que todo esse povo vai ser morto. Mulher, criança, homem, todo mundo tem que morrer desse povo porque eles não querem te servir. E aí, Amã, sem dizer quem que era esse povo, convenceu o rei. E o rei falou, tá bom, tudo bem, eu concordo com você. Tirou o anel dele real, né, que era o anel que fazia os decretos. Deu pra Amã e falou, tá bom, você pode fazer o que você quiser. Amã fez esse decreto e saiu espalhando por todos os lugares do Império Persa. Meu Deus do céu! Ele colocou, nesse decreto estava escrito que haveria um dia específico em que os judeus, todo o povo judeu, não importa onde eles estivessem, de todo o Império Persa, eles iriam morrer. Não importava se fossem jovens, mulheres, crianças, animais. E ele, sabe o que ele ainda falou? Ele ainda escreveu no decreto que quem matasse os judeus poderia ficar com os animais deles, poderia ficar com as casas deles. Olha que absurdo, olha como a maldade estava no coração de Amã. Ele queria acabar com aquele povo de vez. E ele ainda prometeu para o rei que ele daria muitas pratas, ele ainda daria muito dinheiro para que esse povo fosse morto. Vocês acreditam em tudo isso? Pois é, Amã, com um coração muito ruim, muito malvado, quis fazer isso. Mas, como nós sabemos, Deus, né, está no controle de todas as coisas e sabe o que aconteceu. Bom, o povo soube disso que ia acontecer porque ele preparou decretos que era como se fosse uma folha com aviso. E nesse aviso estava escrito que todos os judeus iriam morrer. E aí o que aconteceu? Quando os judeus souberam disso, eles começaram a ficar desesperados. E enquanto eles estavam desesperados, o povo lá de onde o rei morava, sabe o que o rei estava fazendo? Ele estava lá, se divertindo, tomando vinho com Amã. Enquanto isso, todo mundo desesperado, todos os israelitas correndo, não sabiam o que ia fazer. E o que aconteceu? Mardoqueu, então, quando soube disso, ele ficou muito triste, o primo de Esther. E ele se cobriu de cinzas, né? E ele ficou totalmente chateado. E Esther não sabia o que estava acontecendo. Ela não entendeu o que estava acontecendo nada. E ela foi perguntar para Mardoqueu, né? Olha, o que está acontecendo? E agora? O que a gente vai fazer? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Por que você está com essas roupas? E aí Esther chamou um dos eunucos que servia a ela e pediu para ele levou para Mardoqueu várias roupas para que ele pudesse se trocar e tirar aquilo que ele estava se vestindo, que nem era uma roupa direito aquilo. E aí Mardoqueu, ele ficou muito indignado. Ele falou, eu não vou vestir essas roupas. E aí ele foi lá e contou para Esther. Ele pegou uma cópia do decreto e ele mandou levar para Esther. E então ela soube de tudo o que estava acontecendo. Ele contou até, falou pro eunuco, olha, você conta para Esther que Amã, ele prometeu até dar dinheiro para que todos nós fôssemos mortos. E aí Esther, ela ficou muito preocupada. E aí Mardoqueu falou, olha, saiba que muito provavelmente Deus te colocou nessa posição de rainha para um momento como esse, para que você possa clamar pelo nosso povo diante do rei, né? E aí quando o eunuco contou isso para Esther,
ela foi e falou assim, olha, fala pra Mardoqueu que sabe, o rei, ele já não me chama já faz 30 dias e ninguém pode aparecer diante do rei sem ser chamado. Porque quando o rei estava tendo a sua reunião, se você aparecesse, mesmo sendo a rainha, podia ser qualquer pessoa que fosse, se você aparecesse sem o rei te chamar primeiro, você corria risco de morrer. A menos que, só havia uma exceção, que o rei pegasse o seu cetro de ouro aqui, ó, o seu cetro, e estendesse sobre a pessoa. Então, ela poderia viver. Mas se isso não acontecesse, aquela pessoa ia ser morta na hora. Então, Esther sabia que era um risco muito grande. E aí, Mardoqueu falou, olha, você pode até tentar sair disso, mas saiba que se não vier livramento por você, alguma outra pessoa, qualquer outra pessoa vai se levantar e vai surgir livramento de outro lugar. Então, Esther falou, tudo bem, Mardoqueu, pede para todo mundo para estarem jejuando e orando durante 3 dias. E depois disso eu vou me apresentar ao rei. Esther teve muita ousadia, muita coragem. Então, assim eles fizeram. E Esther também jejuou e orou durante 3 dias, junto com as suas criadas também. E depois de 3 dias, ela finalmente foi diante do rei. Ela colocou as suas roupas reais, colocou a sua coroa na cabeça. E ela falou que seja né, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas eu preciso fazer isso. Então, ela foi diante do rei. E quando ela foi, ela entrou. E quando o rei viu Esther... Ele pegou o seu cetro de ouro e ele estendeu sobre Esther. E graças a Deus não aconteceu nada com Esther. Ela não morreu, ufa, o rei teve misericórdia dela. Então o rei falou para ela, me fala, rainha, o que você quer? Que até metade do meu reino, se você quiser, eu vou te dar. Esther falou assim, olha, se for da vontade do rei e se o rei gostar, então... eu vou estar preparando um banquete e eu gostaria que Amã e o rei fossem para esse banquete que eu vou estar preparando. E então o rei falou, tudo bem, rainha, nós vamos sim para o seu banquete. E o rei aceitou o convite de Esther. Então ela foi lá preparar o seu banquete. E enquanto isso, sabe o que acontecia? Enquanto isso... Amã estava com tanta raiva de Mardoqueu porque ele passou novamente pelo palácio e viu que Mardoqueu não se curvou diante dele, mesmo sabendo que ele ia morrer, ele não se curvou diante dele. E Amã ficou com tanta raiva que ele mandou construir uma forca para matar Mardoqueu. Sim, a forca já estava sendo preparada e ele iria construir uma forca para Amã. Pois é, mas aí o que aconteceu? Eles foram para esse banquete de Esther. Quando chegou lá no banquete, Esther... o rei chegou diante de Esther e falou, então, rainha, qual que é o seu pedido? Eu estou aqui esperando, você pode me falar? E aí Esther não quis dizer de primeiro o que ela queria. Então ela falou, olha, eu vou estar preparando um outro banquete amanhã para vocês, eu quero que vocês venham. Então o rei falou, tá, tudo bem, Esther, vamos lá. E nisso, Amã foi preparando a sua forca para matar Mardoqueu. Mas aí o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Olha como as coisas são. Chegou no segundo dia, no outro dia, quando eles foram pro banquete de Esther, chegou lá, ele e o rei estavam lá, e aí o rei fez de novo a pergunta, Esther, o que você quer? Até metade do meu reino, se você quiser, eu vou te dar. E aí Esther, ela pegou e falou, olha rei, sabe o que acontece? É que tem um povo, na verdade, existe um decreto contra o meu povo que nós todos iremos morrer, sabe? Se o meu povo tivesse sido levado para ser escravo, eu ainda não falaria nada, mas todo o meu povo vai ter que morrer, inclusive eu, porque eu também faço parte desse povo. E aí o rei ficou muito bravo, ele falou, mas quem que ia ousar matar a rainha e matar o povo? Então ele falou, olha, esse homem malvado é Amã. Foi ele que fez um decreto e ele decretou que todo o meu povo tem que morrer. Então o rei ele ficou muito, muito, muito bravo. E Amã, naquela hora tão desesperado, já sabendo que ele iria morrer, que não tinha mais solução para ele, sabe o que ele fez? Ele, tentando clamar por misericórdia, foi onde a rainha estava sentada. E ninguém poderia ir até onde a rainha estava sentada nos seus aposentos, porque aquilo significava que ele estava se aproximando demais dela e ele não poderia fazer isso. E aí o rei que tinha saído, porque ele estava nervoso, ele tinha saído de onde ele estava. Quando ele voltou, ele viu Amã perto de Esther, lá junto de Esther, e ele falou, o que você está fazendo? Você está tentando chegar perto da minha rainha? Não. Venham aqui, eunucos, vocês podem vir aqui.
E aí um dos eunucos que veio falou assim, olha, Amã, ele construiu uma forca para Mardoqueu e ele estava planejando matar Mardoqueu. E então o rei falou, não, eu quero que Amã seja morto nessa forca. E então Amã foi morto na forca que ele mesmo construiu para Mardoqueu. E então, depois disso, a rainha Esther conversou com o rei, juntamente com Mardoqueu. Mardoqueu, ele recebeu as honras por ter livrado o rei, né, por ter contado sobre aquele momento que os eunucos estavam planejando matar o rei. Ele foi honrado por isso e ele ficou numa alta posição, assim, sabe? Ele ficou no lugar de Amã e tudo que era de Amã, deram os bens de Amã para ele. E aí então, ele juntamente com Esther pensaram em alguma coisa para reverter aquilo de tão ruim que ia acontecer, né? E eles conseguiram fazer outro decreto falando que todos os judeus poderiam se defender, que todo mundo que quisesse atacar os judeus para tentar matar eles poderiam se defender, o que antes eles não poderiam, né? E então assim aconteceu. E então, no dia que foi programado, houve grande batalha, mas os judeus conseguiram vencer e mataram todos aqueles que queriam matar eles. E então aquele povo finalmente eles conseguiram ser libertos. Então, depois de tudo isso, de tudo que aconteceu, eles fizeram uma festa que se chama Festa de Purim para comemorar todo esse acontecimento, que eles conseguiram ser libertos, eles conseguiram se livrar daquele povo que queria matar eles. E olha só como que foi, né, a nossa história. E sabe uma curiosidade do livro de Esther que é muito interessante? Que no livro de Esther, em nenhum momento aparece o nome de Deus. No livro de Esther não aparece a palavra Deus, mas nós conseguimos ver durante toda a história de Esther, Deus conduzindo cada um dos passos de tudo que ia acontecendo. Foi Deus quem permitiu que Esther fosse colocada no palácio, foi Deus quem permitiu que o rei gostasse de Esther, escolhesse ela como rainha, para que chegasse nesse momento e Esther, juntamente com Mardoqueu, pudesse livrar aquele povo, né? Então, olha como que Deus ele já tinha tudo planejado. E Amã, que estava planejando matar todos os judeus e planejando matar Mardoqueu, o que aconteceu? Olha só, o feitiço virou contra o feiticeiro. Pois é, Amã acabou morrendo na forca que ele mesmo construiu. E os filhos dele também morreram porque eles tentaram matar os judeus lá no dia do decreto, e eles foram mortos também. Então, olha só, isso que a gente pode aprender sobre Deus, que em primeiro lugar, nós podemos ver a soberania de Deus, ver como que Deus é soberano, como que Ele controla tudo, como Ele controla toda a história. Ele está no controle de tudo, e era Ele quem estava controlando cada passo do que ia acontecendo. E Deus também, Ele é fiel, a gente pode entender nessa história que Deus é fiel, porque Ele sempre promete livrar o povo dele. E olha o tamanho do livramento que ele deu para o povo de Israel, sabe? O povo de Israel, muitos deles já tinham se corrompido, eles adoravam outros deuses, não queriam saber de Deus, mas mesmo assim Deus cumpriu a promessa dele de livrar o povo dele. E então ele levantou Esther e Mardoqueu para que eles livrassem o povo. E olha como Deus é fiel, porque tudo que Deus promete, Ele sempre cumpre, porque Ele é fiel por quem Ele é. Então, a gente pode aprender muita coisa nessa história, não é verdade? E sabe o que a gente pode aprender também? Que Deus, Ele quer usar cada um de nós. Ele quer me usar, Ele quer usar você que está assistindo esse vídeo, que aprendeu sobre essa história. Ele quer usar cada um de nós. Mas se a gente não se dispuser a deixar Deus, se nós não deixarmos Deus usar a nossa vida, Ele vai usar outra pessoa. Porque os planos de Deus, eles não vão ser frustrados. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. O que nós podemos fazer é aceitar o privilégio de sermos usados por Deus para poder cumprir com os planos de Deus, sabe? É isso que nós temos que fazer, nós temos que nos dispor a isso. E talvez você pense, Tia Mary, mas não tem nenhum povo assim que eu possa livrar eles de serem mortos e tudo mais. Na verdade, a gente pode fazer algo parecido, vamos dizer. Nós podemos falar de Jesus para as pessoas, para as outras pessoas, para crianças, para onde a gente for, porque nós estaremos salvando. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos espalhando esperança e nós estamos mostrando que Jesus é o único que pode dar salvação para aquela pessoa. Então, uma pessoa que estava condenada e você falar de Jesus e ela
se render para Jesus, você vai estar mostrando a salvação para ela, ela vai poder ser salva. É por isso que nós precisamos compartilhar com todas as pessoas, falar para todas as pessoas, o máximo que a gente encontrar, falar sobre Jesus, sobre esse amor de Jesus que foi tão grande, que Ele veio aqui na terra, Ele morreu pelos nossos pecados e Ele nos deu salvação, que um dia nós vamos morar no céu com Ele. Então que a gente possa contar isso. Esse é o nosso desafio desse final de semana, hein? Não só desse final de semana, mas durante a semana, da gente contar de Jesus e falar de Jesus para todas as crianças, para todo mundo que a gente vê, de você falar do quanto Jesus ele é bom, do que Ele fez na sua vida, que Ele veio aqui na terra, que Ele morreu pelos nossos pecados e para nos dar salvação, que sem Jesus não existe salvação. Então que a gente possa contar isso para o máximo de crianças que a gente conseguir. Combinado? Então essa foi a nossa história de hoje, esse foi o nosso super caso desvendado de hoje. E agora o Reino Kids Play, infelizmente, vai ficando por aqui. Mas na semana que vem a gente vai ter muito mais novidades, muitos mais casos para serem desvendados. Nós ainda vamos ter vários casos e você tem que ficar de olho, porque eu tenho certeza que você vai conseguir desvendar esses casos. Tenho certeza, você é uma criança inteligente. Então, até a próxima semana. Um super abraço bem apertado. Olha, eu quero dizer que eu gostei dessa coroa, já tô usando ela aqui, ó. Vou ficar com ela, gostei. Um super abraço para todos vocês. Até a semana que vem. Um beijão, um abraço bem apertado, bem apertado. E até a semana que vem. Tchau, pessoal!